Rapaziada, voltamos aqui. Alguém pode me dar um feedback se agora o áudio está funcionando? Eu acredito que sim. Eu acredito que esteja funcionando. Quem puder dar um alô aí para dizer se... agora sim. Pode me dar um feedback. Acabei de ver aqui, tive que botar no celular. Então, rapaziada, hoje é a aula 2 sobre o curso de criação de coleiro. A gente vai falar de infraestrutura e condições. Quem perdeu a primeira aula, volta aqui na página, ou se você está vendo pelo YouTube, volta lá no canal do YouTube para você poder ver e assistir a primeira aula. A primeira aula a gente falou de itens necessários e agora a gente vai falar sobre infraestrutura e condições, beleza? Vocês vão me dando um feedback aí para a gente correr tudo bem aí, beleza? Então a gente vai voltar aqui. Vou voltar tudo, vou falar tudo de novo para vocês aqui. A gente já tem aí o primeiro slide da aula 2, né? Módulo 2, infraestrutura e condições, onde a gente vai falar um pouco sobre as condições climáticas, temperatura, umidade, a umidade relativa do ar, ventilação, o que você pode, o que você não pode fazer. A gente vai tentar aí da melhor forma possível te orientar para que você possa ter um sucesso na sua criação, né? A gente sabe que hoje em dia o sucesso na criação ele depende de inúmeros fatores e um deles são as infraestruturas e condições, beleza? Muita gente chegando aí, agora sim, né? Bem que eu vi que estava vazia lá e falei, pô, será que eu tô falando alguma merda, cara? Mas enfim, agora a gente está tudo funcionando, como eu falei, a gente está com equipamento novo aqui, vocês podem ver que a gente está com um microfone novo, tem uma mesa de som, um computador novo, eu comprei mais uma porrada de microfone profissional para quando a gente tiver convidado a gente fazer aí a nossa live sem tempo. Então vamos lá, rapaziada, dando seguimento aqui, para quem perdeu eu vou falar de novo, infraestrutura e condições, tá? A gente vai falar de algumas coisas aqui que são extremamente importantes de você observar no seu ambiente de criação. A gente tem o primeiro slide aí, principais condições. Iluminação, uma condição super importante. A gente sabe que a iluminação, seja ela natural ou artificial, ela está diretamente ligada à fertilidade das fêmeas. Então, se você tem um ambiente bem iluminado, você vai ter fêmeas mais férteis. Se você tem um ambiente mal iluminado, você vai ter fêmeas menos férteis. Posso te falar aí que 30% dos problemas de fertilidade da fêmea está ligada diretamente à iluminação e temperatura. A temperatura ali é a segunda coisa que a gente vai falar. Ela é importante, principalmente nos períodos de procriação. Essa temperatura ela varia ali de 25 a 35 graus, e é essa temperatura exatamente que a gente tem que manter dentro do nosso criatório. A gente vai aprender aqui como fazer isso, beleza? Umidade relativa do ar, ventilação, higiene. Higiene eu botei um asterisco aí, porque a gente não vai falar dela nesse módulo. Eu separei um módulo para a gente falar exclusivamente sobre higiene. Lembra que eu falei na outra aula? Higiene faz parte, é um dos 3 pilares de sustentação de uma criação de sucesso. Então a gente vai falar um módulo exclusivamente sobre higiene. Disposição das prateleiras e das gaiolas na prateleira e pisos e paredes. Basicamente aí o que a gente vai falar nessa aula, né, nesse módulo sobre infraestrutura e condições. Passando aqui para o próximo slide, a gente já vai começar a falar sobre iluminação. Então aí deve ser respeitado o período de nascer e pôr do sol. O que é o período de nascer e pôr do sol? O que isso influencia? Vamos lá. Os dias no período de criação, eles costumam ser mais longos, né? Para quem não sabe, ali, o período de primavera, verão, é o período em que os dias são mais longos e logo o pássaro tem mais tempo para se alimentar, tem mais tempo para procriar. Por isso, normalmente não, sempre a temporada é nesse período. Então é preciso que seja respeitado esse período de nascer e pôr do sol. Vocês podem ver, por exemplo, uma forma de desequilíbrio disso, né? É o passarinho que canta de noite. O passarinho que canta de noite é normalmente aquele passarinho que o cara deixa na sala de casa
e fica assistindo televisão até tarde, aí o passarinho, depois que ele vai dormir, o passarinho começa a cantar. Lógico, o passarinho ele não tem relógio igual a gente, ele sabe que 10 horas da noite é hora de dormir. Ele não sabe disso, ele usa o relógio biológico dele. E como ele é um ser muito primitivo, lógico que ele não entende que aquela luz artificial não condiz com a hora do dia, né? Verdade, aquele período ali, os pássaros eles vão dormir muito cedo, 6h30, 7 horas da noite eles já estão dormindo, e quando nasce o sol ali por volta de 4h30, 5 horas, eles já estão acordados. Então é esse período que tem que ser respeitado. É importante que seu criatório tenha uma iluminação natural, né? Mas caso isso não ocorra, a gente vai aqui te dar umas outras dicas de como manter essa iluminação sem perder qualidade. Pode-se usar luminosidade complementar, como eu acabei de falar. Em caso de ambiente inadequado, com lâmpadas Biolux, que complementam as funções do sol. O que seriam as lâmpadas Biolux? As lâmpadas Biolux, elas são umas lâmpadas especiais, que elas emitem também raios ultravioletas, né, que eles são importantes para todos os seres vivos e não menos importante para os pássaros. Então essa lâmpada Biolux, se você tem um ambiente que é um pouco escuro, onde você quer criar, é ideal que você tenha essas lâmpadas Biolux, porque elas vão fornecer o mesmo tipo de claridade ou vão se aproximar ao máximo possível do tipo de claridade que o sol dá para suas aves. Tá? Eu queria pedir para quem está assistindo a live, daqui a pouco o pessoal já está mandando pergunta. No final, quando eu acabar a aula, eu vou falar com todo mundo. Queria pedir agora para quem puder compartilhar essa live para a gente chegar ao maior número de pessoas possíveis, beleza? A quantidade de luz ideal de um ambiente é de 450 a 500 lux. Né? O que são lux? Lux é a unidade de medida da luz, ou seja, a gente mede por lux, né? Dentro de um ambiente de criação, o ideal é que essa claridade ela varie de 450 a 500 lux. A gente pode chegar ali de repente a 600, 650 lux, mas passou disso já deixa de ser ideal, pode afetar ali os olhos da sua ave. Então o ideal é que a gente mantenha essa taxa de luminosidade de 450 a 500 lux. É comprovado cientificamente que a claridade está diretamente ligada ao libido e evolução das fêmeas. A claridade pode ser medida através de um aparelho chamado luxímetro, que pode ser instalado em forma de app no seu celular. Então, Marcelo, mas como é que eu vou fazer para medir a quantidade de luz que tem no meu criatório? Simples, você entra no seu aplicativo, tanto para smartphone, tanto para Android quanto para iOS, tem esse aplicativo, é um aplicativo chamado Luxímetro, e ele vai medir a quantidade de lux que tem no seu ambiente. Então, o ideal é que se você faz essa medição e esteja abaixo de 450, você complemente com essa lâmpada Biolux. Se tiver acima de 500, 650 por aí, e aí você já tem que dar uma controlada nesse ambiente com relação à luminosidade. Tá? É muito importante a luminosidade, ela está diretamente ligada ali aos fatores que falam sobre criação, beleza? A gente tem aqui no próximo slide temperatura. A temperatura do ambiente de criação deve estar permanentemente entre 25 e 33 graus. A gente pode chegar ali a 35 graus, também não é nada de absurdo, tá? E a umidade relativa do ar é entre 50% e 60% para evitar a proliferação de fungos. Deve-se ter todo cuidado com a temperatura e umidade. Grande parte do sucesso da sua criação depende disso. Uma boa produtividade e saúde das aves está intimamente ligada a esses dois fatores. Então vamos lá. A gente tem ali, normalmente nos dias mais quentes aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou do Rio, a gente facilmente ultrapassa os 35 graus. Então, de repente, pode ser que você tenha que controlar essa temperatura dentro do seu criatório. Porque se você tem uma temperatura que ultrapassa ali dentro do seu criatório de 35, 45 graus ou 50 graus, igual já chegou aqui no Rio várias vezes, sensação térmica de 50 graus, é preciso você controlar essa temperatura. Você pode controlar essa temperatura através de várias formas. Primeiro, você precisa aferir a temperatura para ver se ela está dentro do ideal. Segundo, porque é que você vai usar de artifício, ou você pode usar um ar-condicionado portátil, ou você pode aumentar a ventilação dentro do seu criatório. A gente vai falar disso mais na frente. Lógico, desde que não crie uma corrente de vento, né?
Então a gente tem como controlar essa temperatura e a umidade e a gente vai mostrar agora. O controle de temperatura que eu faço aqui no meu criatório, ele é feito através desse termômetro, tá? É um termohigrômetro digital AK28. Eu uso exatamente esse modelo, mede a temperatura e a umidade relativa do ar ambiente, através do sensor que tem um cabinho, né, de 1,5 m, aproximadamente alimentado a pilha. Isso aí fica ligado no meu criatório 24 horas por dia. Ele tem um sensor de alarme. Se você ultrapassa aquela temperatura, ele soa um alarme. Se você ultrapassa aquela umidade relativa do ar, tanto para baixo, né, quanto para menos, quanto para mais, ele também soa um sinal sonoro e você vai poder estar controlando essa umidade ou essa temperatura. Normalmente, a umidade é difícil ela variar nesse período do ano. Tá? Ela está sempre uma umidade um pouco abaixo dos 60%. E a gente precisa dar um gás, a gente precisa aumentar um pouco a umidade, porque a umidade ela é muito importante. Né? A gente vai falar aqui no outro slide já, o controle de umidade, ela é muito importante, porque ela influencia não só na proliferação de fungos e bactérias, como também no nascimento dos seus filhotes. Porque se você tem um ovo com pouca umidade do ar, aquela casca ela fica mais dura e o seu filhote com certeza vai ter dificuldade de quebrar aquele ovo. Então podem acontecer mortes embrionárias, né? Que o filhote não tem força para quebrar a casca do ovo e ele morre ali dentro do ovo. Mas para esse controle também é importante que você coloque ali banheira para sua fêmea tomar banho. É super importante, cara. Super importante, porque através da umidade das penas dela, ela também umedece a casca do ovo e deixa ela mais molinha ali para quando chegar a hora dos seus filhotes quebrarem o ovo, a casca, ele tem um pouco mais de facilidade. Meu filho, você tá jogando online? Ela tem um pouco mais de facilidade ali. Então eu uso esse aparelho aí da Mondial, é um umidificador de ar, controle eletrônico de intensidade, reservatório de 2 litros que dura 24 horas e ele é muito silencioso, não faz barulho praticamente nenhum. Então você não vai ter nenhum ruído ali que influencie na sua criação, beleza? Como eu falei, esse aparelho ele só serve para aumentar a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Se você tem um problema de um lugar muito úmido, você tem que procurar outras ferramentas para poder diminuir a umidade do ar, e aí é um pouco mais complexo, mas também é uma coisa que dificilmente acontece, beleza? Ventilação. A constante renovação dentro do criatório é necessária para evitar a proliferação de fungos e bactérias, porém, não deve haver corrente de ar ou vento canalizado, sob pena de problema respiratório no seu plantel. E como é que a gente faz isso? Lá no criatório eu uso um exaustor de ar. Esse exaustor ele fica na parte... esse exaustor ele fica na parte de cima ali do criatório, porque normalmente o ar quente ele sobe, né, e o exaustor joga ele para fora. Isso causa uma renovação, porque o ar ele entra pela janela, então há ali uma constante renovação de ar. Eu estou demorando um pouco, gente, porque eu estou acompanhando aqui a live pelo celular para ver se a gente tem algum problema e tal. Eu já vi que está travando um pouco. Como eu falei para vocês, a gente está com um equipamento novo e a gente está com um pouco de dificuldade de se adaptar. Mas a gente vai levando aqui. Beleza? Então, saída de ar quente na parte mais alta do ambiente. Essa função pode ser feita artificialmente através de um exaustor, como eu acabei de falar. Entrada de ar abundante e níveis entre entrada e saída de ar diferentes. Normalmente você tem um ambiente de criação. Normalmente as pessoas não têm um criatório, né? Então elas reservam um espaço na sua casa, ou uma varanda, ou um quarto para fazer o seu ambiente de criação. E a sua maior entrada de ar, lógico, vai ser pela janela. Tanto de ar quanto de luminosidade e de umidade, vai haver aquela troca ali normalmente pela janela. Para isso a gente bota o exaustor bem na parte de cima, porque lógico, o ar quente ele tem tendência de subir e a gente joga esse ar para fora e a gente consegue ali tá fazendo a renovação do ar. É muito importante também essa parte de ventilação. No próximo slide, a gente tem aqui a disposição das gaiolas. A posição das gaiolas deverá ser sempre de frente para a principal entrada de ar e iluminação, ou seja, as prateleiras as gaiolas devem ficar
de frente para a janela principal do seu criatório. Dessa forma, as gaiolas receberão luz direta, o que é benéfico para a criação. Então, falei aqui, atropelei, falei um pouco antes, né? A gente vai ter ali as gaiolas sempre virada para a principal entrada de luminosidade e de ar do seu criatório, que deve ser uma janela que você tem aí no ambiente de criação. As prateleiras devem ser 3 centímetros maiores do que a largura da gaiola, evitando que os restos de alimento da ave de cima seja reaproveitado pela ave de baixo. Então, rapaziada, vamos lá. A gente vai usar aqui o método de prateleira, né? Então, a sua prateleira ela não pode ser exatamente do tamanho da sua gaiola. Por quê? Primeiro que a sua gaiola vai precisar ficar afastada aí uns 2 dedos da parede. E segundo que vai ter que ter uma sobra para frente, que é para a comida que é desprezada pelo passarinho de cima, ou casca, ou outros alimentos, ou até mesmo fezes. Passarinho às vezes bica as fezes ali, né? Mas a gente usa uma gaiola com tela embaixo, isso não acontece. E cai na gaiola de baixo. E pode ser que a ave de baixo reaproveite isso. E caso tenha alguma infecção ali incubada, ou alguma bactéria, em uma ave vai passar para outra. Então essa prateleira um pouco mais larga do que a gaiola, ela também é estratégica para manter a salubridade do criatório. Então é importante que a gente tenha essa prateleira um pouco maior. A primeira, olha só, essa aqui é muito importante. A primeira prateleira, de baixo para cima, deve ter no mínimo 50 centímetros do chão. Por que isso? Né? Por que não levar prateleira, gaiola até o chão para a gente economizar espaço e ter uma quantidade maior de gaiolas? Eu, quando comecei a criar, eu criava dentro de um quarto, num apartamento. Então eu tinha gaiola do teto até o chão. E conforme eu ia renovando um plantel, eu reparei que aquelas fêmeas de baixo, quando eu subia elas para a prateleira de cima, elas se assustavam comigo, né? E depois eu percebi que eram todas, e normalmente quando eu trocava elas de prateleira, elas não reproduziam na próxima temporada. Por quê? Porque elas estavam acostumadas sempre a me ver da cintura para baixo. Elas poucas vezes tinham visto o meu rosto. Então, sempre que eu chegava perto da gaiola, elas se assustaram. Então, é uma dica importante aí. Vai botar prateleira na parede, mínimo de baixo para cima, 50 centímetros do chão, para que essa ave ela possa te olhar nos olhos e saber quem você é. Beleza? Disposição das gaiolas. A gente tem aqui o desenho em rosa, salmão, sei lá que porra de cor que eu botei isso, né? As gaiolas das fêmeas, elas vão ficar sempre nas extremidades, deixando o espaço do meio sempre para a gaiola do galador. Você pode galar tanto a fêmea da esquerda quanto a fêmea da direita. Se você tem uma prateleira longa, ou se você usa gaiolas um pouco menores, você pode ter ali 3 fileiras de fêmea, não tem problema nenhum, desde que seja respeitado o espaço da gaiola do galador. Nunca é bom, a não ser em casos extremos, a gente está trocando a fêmea de lugar, né? Eu sofri muito com isso também. Eu tinha pouco espaço, então eu arrastava a gaiola da fêmea de um lado para o outro, para isso me gerar espaço para eu botar a gaiola do galador. Perdi filhote por causa disso, perdi fêmea aprontando por causa disso. Então, na gaiola da fêmea ali, praticamente não se mexe. Tudo que a gente tem que fazer na gaiola, higienização, trocar poleiro, isso tudo é feito antes do período de criação, tá? Depois que durante o período de muda ou durante o período de manutenção, a gente faz isso. A gente tira, limpa tudo que tiver que limpar, para que a gente não possa estar ali manuseando a gaiola da fêmea justamente na temporada, que isso pode te trazer algum tipo de prejuízo. Pisos e paredes. Pisos e paredes do criatório devem ser superficialmente devem ser de superfícies impreterivelmente lisas. O ideal é que sejam revestidas de cerâmica ou porcelanato. O motivo dessa especificação está relacionado à higiene e acúmulo de bactérias nas superfícies porosas. Se você tem uma parede tinta, né, como essa parede aqui, eu estou na sala da minha casa. Se você tem essas paredes pintadas com uma tinta, mesmo que seja uma tinta acrílica lavável, você vai ter algum tipo de dificuldade na hora de limpar isso aí, né? E também a tinta ela é porosa, ela possui micro ranhuras e ali se acumulam fungos, bactérias e etc. O ideal é que seja uma parede e um piso totalmente de cerâmica, né? Onde você vai ter facilidade de limpar, você vai ter um menor acúmulo de fungos e bactérias ou de comida, se você, né, principalmente trinca-ferro, coleiro não muito, mas trinca-ferro que suja muito parede, você vai ter facilidade de limpar. Rapaziada,
Chegamos ao final do módulo 2, infraestrutura e higiene. Falamos aqui muita coisa, falei pra caralho. A gente teve uns problemas aí no começo, né? A gente teve uns problemas aí. Eu tava gravando antes, mas não tava saindo som. Como eu falei, a gente comprou um equipamento novo. Vocês podem ver que a gente tá, ó, com o equipamento totalmente profissional. E a gente está tentando se adaptar. A gente está construindo um estúdio aqui nos fundos da minha casa. A gente está meio que improvisado aqui, né? Então esse estúdio ele vai dar uma amplitude muito maior para o nosso trabalho. A gente não vai ter problema de tempo e tal. Então vamos lá. O Nauber queria saber sobre ácaro de traqueia, mas tem que falar o que você quer saber, né, Nauber? Para a gente poder te ajudar, meu velho. Fora isso, minha mãe tá aí. Beijo, mãe, te amo. Antônio Romeu tá aí, Vitor tá aí, Carlos Alberto tá aí. Meu amigo Ricardo Manolo tá aí também. Então é isso, rapaziada. Quem tiver suas dúvidas sobre o curso, é só falar agora, porque agora é a hora. Se eu não tiver mais online, deixe aí nos comentários que a gente vai poder ajudar todo mundo. Quem puder também, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas e possam, assim, ter acesso ao nosso curso. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo. Se você está vendo pelo Facebook, se inscreva na nossa página, é importante para a gente. Compartilhe em algum grupo de passarinheiro do Facebook. A gente tem centenas de milhares de grupos aí pelo Brasil para estar ajudando o